Brasil supera os Estados Unidos em ranking global de liberdade de imprensa pela primeira vez, aponta Repórteres Sem Fronteira. Sim, pessoal, o Brasil de hoje não é mais o Brasil de 4 anos atrás, né? De 5 anos atrás, quando nós tínhamos um presidente da República que atacava jornalistas, né? Que colocou o Brasil lá embaixo nesse ranking de liberdade de imprensa, né? Hoje em dia a imprensa tem muito mais liberdade para fazer seus questionamentos, né? E isso é muito interessante para a democracia. Não que todo repórter, todo mecanismo jornalístico seja 100% seguro, isento, honesto. Alguns agem com desonestidade, mas existem os meios, né, judiciais contra esse tipo de situação. Mas o que acontece? Os Estados Unidos devem estar degringolando, né? Estados Unidos está abaixo do Brasil. O Brasil está na posição 52, ocupa a 52ª posição. Eu vou já mostrar quem está em primeiro e quem está em último, né? O Brasil está na posição 52 e os Estados Unidos estão na posição 64, né? Está 12 pontos atrás do Brasil, né? Porque há 4 anos atrás nós tínhamos um presidente que degringolou o Brasil, né? Que botou o Brasil muito abaixo nessa situação, e hoje quem está colocando os Estados Unidos abaixo nessa situação, né? Nesse ranking, veja quem. President Donald Trump appeared on CBS News 60 Minutes after the shooting at the White House Correspondents' Dinner. Correspondent Nora O'Donnell read him excerpts from the suspected gunman's reported writings. The excerpts did not mention Trump by name. And he also wrote this: I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and... Tá aqui, olha. Trump attack journalists. Trump ataca jornalista. ...traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people. Horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from Não some sou sick pedófilo. person. I got associated with all stuff that has nothing to do with me. I was totally exonerated. You should be ashamed of yourself reading that, because I'm not any of those things. Mr. President, and I these was are never, the gunman's words. Excuse me. You shouldn't be reading that on 60 Minutes. You're a disgrace. You're a disgrace. Bom, e aí está o motivo, pessoal, né? Os Estados Unidos governado pelo Bolsonaro americano, né? Que infelizmente se reelegeu, né? Se elegeu presidente, né? Mais uma vez. Parece que o povo não aprendeu com o que aconteceu lá entre 2016 e entre 2017 e 2020, né? Elegeram essa figura novamente em 2024, né? Com maioria de votos, uma votação surpreendente e com pouco respeito pela imprensa, né? Ataca jornalista. Aquela moça lá, a porta-voz dele, né, Karoline Leavitt, também não é diferente dele, não. Ela gosta de gritar com os jornalistas também, né? Bom, tem um ranking de liberdade de imprensa aqui, né? O Brasil aparece na posição 52, né? Em 2005 estava na posição 63, atualmente está na posição 52. A Argentina está na posição 98, na Argentina do Milei, né? Outra posição bem complicada é a do El Salvador, do ditador de direita Nayib Bukele, né, que está na posição 143, tá? O Chile na posição 70, Bolívia na posição 91, né? Paraguai do Santiago Peña está na posição 88,
Enfim, né, os governos de direita, de extrema direita, não estão muito bons nessas. O Equador, né, do Daniel Noboa, parece que o nome dele é esse, né, posição 125, né, e a classificação aqui é de 180 países, e quem está nas piores posições aqui, né? Bahrein, Azerbaijão, Rússia do Putin, Turcomenistão, Vietnã, Afeganistão, Arábia Saudita, né, maior parceiro, um dos maior parceiro dos Estados Unidos lá no Oriente Médio, né, Irã, como não podia deixar de ser, China, Coreia do Norte e, em último lugar, a Eritreia. Né. E nas 10 primeiras posições estão décimo Portugal, depois Luxemburgo, depois Suíça, depois Irlanda, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Estônia, Países Baixos, né, diz-se que a gente chama de Holanda, e em primeiro lugar a Noruega. Agora, pessoal, como estava o Brasil lá em 2020, durante o governo Bolsonaro, né? Ataques, olha como estava aqui, uma matéria da Abrage. Ataques de Bolsonaro deterioram a liberdade de imprensa no país, segundo RSF, né? A situação da liberdade de imprensa no Brasil se deteriorou nos últimos anos, segundo o índice de classificação de liberdade de imprensa, né? Da 105ª posição que ocupava em 2019 foi para a 107ª esse ano, né? O Brasil perdeu 2 pontos durante o governo Bolsonaro e regrediu 2 pontos durante o governo Bolsonaro e avançou 12 pontos do governo Lula, né? De acordo com Repórteres Sem Fronteiras, a chegada de Bolsonaro à presidência da República contribuiu grandemente para derrubar o país no ranking pelo segundo ano seguido. O documento faz uma previsão sombria para a liberdade de imprensa no Brasil. O país provavelmente vai continuar a cair enquanto Bolsonaro, incentivado por sua família, né, incluindo o filho, né, o Rachadinha, né, que eu vou já falar dele, né, e vários membros do seu governo, continue a insultar, humilhar alguns dos principais jornalistas e veículos de comunicação, alimentando um clima de ódio e desconfiança em relação aos provedores de notícia, né. Repórteres Sem Fronteira demonstra preocupação ainda com as mulheres jornalistas constantemente atacadas por Bolsonaro e seus apoiadores, como Patrícia Campos Melo, Miriam Leitão, Vera Magalhães, para citar alguns em que a Abrage manifestou seu repúdio. Elas estão cada vez mais vulneráveis neste ambiente de grande tensão e são constantemente atacadas por grupos de ódio e apoiadores de Bolsonaro, especialmente nas mídias sociais, destaca o relatório, né, matéria do New York Times, né. Também confirma o fato de que o Brasil ter se tornado um modelo de hostilidade em relação à mídia, né. Bolsonaro e Trump são a mesma coisa, né, galera? Extrema direita, extrema perdição nesse sentido, né? E não pensem que o senador Flávio Bolsonaro, né, que pode vir a ser presidente no ano que vem, né, já que é candidato com uma pontuação muito boa nas pesquisas, né, não pense que a coisa é diferente com ele, né. Tem uma matéria aqui da Gazeta do Povo, né, um jornal de direita, né, um portal de direita. Está aqui, entidades criticam censura em investigação sobre Flávio Bolsonaro, né? Sobre Flávio e o Queiroz, né, galera?
E eu vou deixar aqui para vocês, né? Lembrando que Gazeta do Povo é de direita, né? Tem até portal na internet aí, eles são de direita, né? Falando aqui de censura em relação a falar sobre as rachadinhas, né? E esse sujeito quer ser presidente, né? Pois tomem cuidado, pessoal. Deixe seu like, comente, compartilhe. Muito obrigado, até o próximo vídeo.